Você sabia que conhecer a sua personalidade pode mudar a sua vida? Eu sou a Mari, do Carinhosamente, e fica comigo que nessa aula eu vou te mostrar o porquê que de fato fazer essa descoberta pode ser essencial para o seu crescimento. Não sei se você já ouviu falar, mas provavelmente você já deve ter feito algum teste de personalidade na sua vida. Geralmente a gente tem muita curiosidade a respeito desse tipo de assunto. Você já deve ter feito não um, mas vários tipos diferentes. Hoje em dia tem no Facebook, a gente encontra no Google, né? Teste de personalidade, a gente consegue encontrar várias coisas. E aí os testes variam de acordo com aquilo que você está procurando. Tem testes mais profundos, testes mais simples, testes até meio de brincadeira, sabe? Ah, que tipo de personagem, de filme eu seria, enfim. Não sei se você nunca parou para pensar sobre isso, mas o porquê que a gente é tão fascinada por essa coisa de personalidade, de teste, de característica e de comportamento. E aí eu vou conversar um pouco com vocês sobre isso, sobre essas personalidades, a importância de conhecer a nossa personalidade e no final ainda vou te dar 2 dicas de como você pode fazer isso e aplicar de fato na sua vida para a mudança que você está buscando. E aí, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que sim, o primeiro motivo que todo mundo busca um teste de personalidade é sim a curiosidade. Sabe aquela coisa do dia a dia, quando você observa que o seu colega de trabalho tem atitudes totalmente diferentes das suas, ou para se você se relaciona, se você é casada, assim como eu, no dia a dia você pensa assim, meu Deus, diante da mesma situação, como que eu e a outra pessoa somos tão diferentes assim? E é claro, essas diferenças às vezes são muito gritantes, sabe aquela coisa? Eu falei, nossa, eu nunca agiria desse jeito. E nessa observação do dia a dia, do porquê que você age dessa forma, porquê que a outra pessoa age dessa forma, vai criando na nossa cabeça essa curiosidade. De onde que vêm as nossas motivações que nos fazem agir dessa forma? Por que que a minha personalidade, a minha forma de falar, a minha forma de me colocar diante de uma situação é totalmente, né, literalmente diferente do fulano, do ciclano, seja familiares, pessoas próximas e principalmente as pessoas que a gente mais convive. Então, sim, o primeiro motivo que nos faz buscar os testes de personalidade é sim a curiosidade. Todos nós queremos saber o que acontece, né, na psique humana, por que cada pessoa tem essa diferença, essa característica e tudo mais. Mas o segundo ponto muito importante, e aí a gente começa a entrar no porquê que entender de fato a sua personalidade começa a mudar a sua vida, é uma coisa muito prática. Todos nós passamos ou estamos rodeados, né, na nossa vida por sofrimentos, por situações de sofrimento. E aí, quando eu falo sofrimento, existem níveis diferentes de sofrimento. Tem sofrimentos de dor física, tem sofrimento financeiro, tem as nossas expectativas, que são os nossos sofrimentos psicológicos, né? A gente espera tal coisa, mas não dá certo, os nossos aborrecimentos e toda nossa questão emocional. E aí, nossa, né, enfim, raivas, emoções negativas, né? E aí, quando a gente tem toda essa gama, né, de sofrimento, a primeira coisa que sempre acontece na nossa vida quando vem um sofrimento é a nossa reação comum. E quando eu falo reação, é a primeira coisa que passa na sua cabeça. Eu vou dizer o que é e provavelmente você vai falar assim, não, Mari, eu não sou assim, imagina, não sou mais assim. Mas sim, todos nós temos essa reação automática. Não quer dizer que a gente fica preso nela. Mas é o quê? Tem um sofrimento, logo eu preciso achar um culpado para esse sofrimento. E óbvio que de cara, assim, à primeira vista, à primeira análise, o culpado nunca sou eu, nunca vai ser eu e nunca vai ser você. A gente sempre vai encontrar o que aconteceu por fora, que setor, ou que parte, ou que pessoa, ou que acontecimento externo a mim está influenciando nessa minha situação de sofrimento. Então, não sei se você já percebeu, mas geralmente a gente conta situações de sofrimento primeiro para nós mesmas, e quando eu tô falando conta, gente, não é levar a vida dessa forma, mas é aquela nossa primeira atitude diante de uma situação de sofrimento. É a gente contar essa situação de uma forma mais vitimista, que é nós somos as pessoas que
recebem ou que passam pelo sofrimento. E nunca paramos para observar que muitas vezes, depois eu vou falar sobre isso, nós causamos também esse sofrimento. Eu vou dar exemplos bobos aqui do dia a dia, né? A gente sempre foca. O que o outro fez? Como que tá, sei lá, o ambiente? Por exemplo, nossa, hoje está chovendo, tal coisa não está boa porque está chovendo. Ah, eu estou com dor nas costas. Ou, enfim, as donas de casas aí, né? Nossa, tem muita roupa para lavar. E a gente acaba sempre olhando para situações que são externas. Outro exemplo muito importante para quem mora em cidade grande. Por que o meu trabalho é tão longe? Isso só acontece porque eu trabalho muito longe da minha casa, meu trabalho é muito longe da minha casa, enfim. Agora, se a gente para analisar a fundo essas situações, nós sempre vamos perceber que sim, de fato, esses ambientes, esses eventos, né? Esses eventos externos, eles influenciam sim naquilo que a gente está vivendo. Um dia, por exemplo, com sol e um dia com chuva, de fato vão influenciar a nossa vida de formas diferentes. Agora, nem sempre essas coisas externas, esses eventos externos, e eu vou te falar bem a verdade que, olha, quase nunca, se tu parar para pensar bem, esses eventos são de fato os responsáveis ou os culpados pela situação que a gente está passando. Vou dar um exemplo para você, como eu mesma falei ali, sei lá, da dor nas costas. Eu estou com dor nas costas, mas existe uma outra leitura sobre a mesma situação, que é, se eu fizesse exercícios físicos regularmente, se eu pegasse peso da forma correta, se eu cuidasse da minha postura, eu não teria dor nas costas. Sempre uma situação de sofrimento está ligada a, sim, uma questão externa, mas ao mesmo tempo está ligado à nossa responsabilidade diante daquele assunto. E assim para todas as coisas. Nossa, eu cheguei atrasada porque eu moro muito longe do meu serviço. Mas tem o ponto que, se eu tivesse me organizado para sair mais cedo e calculado que no meio do caminho eu posso ter alguns problemas, eu teria chego no horário correto. Assim como o dia de chuva. Meu Deus, choveu, o trânsito fica mais lento? Sim, então a gente precisa se organizar. Sempre um sofrimento vai ter os dois lados. A parte externa e também a parte que é a nossa corresponsabilidade diante disso. Tá, Mari, mas o que a personalidade tem a ver com essas questões externas e internas? Tudo isso, gente, a forma como a gente se movimenta diante desse sofrimento ou diante de achar esse culpado vai mudar quem é a nossa personalidade. Ao mesmo tempo, a nossa personalidade influencia em como nós reagimos diante de cada uma dessas situações. E aí, uma outra coisa muito interessante que provavelmente você já se sentiu até às vezes frustrada com isso, é que às vezes a gente faz o teste de personalidade, né? Eu até vou falar de alguns tipos aqui no final. Inclusive, comenta aqui embaixo, deixa um comentário aqui embaixo nesse vídeo para mim. Se você costuma fazer teste de personalidade, se você é uma curiosa a estudar sobre esse assunto, que testes que você mais fez e se existe algum aí que você acredita que te ajudou muito. Qual foi esse teste? Diz aqui para mim aqui embaixo. E o que acontece? Às vezes a gente faz esses testes, né, e acaba ficando o quê? Frustrada. Porque a gente tem o resultado do teste, mas a gente não tem, às vezes, a parte mais importante, que é, de fato, o que eu faço com aquele conhecimento. Então, às vezes, a gente tem um conhecimento que é mais intelectual, ele vai ficar aqui girando, né, nessa parte, na nossa mente, no nosso conhecimento mental, intelectual, só que a gente não tem as outras partes necessárias para completar o entendimento da nossa personalidade e, pior, a gente não sabe fazer nada, né, com aquilo ali. E aí, não sei se já aconteceu com você, faz o teste, nossa, que legal esse teste, manda para alguém, e aí fica naquela coisa, nossa, tu é o tubarão, ah, que legal, eu sou, sei lá, o macaco, que legal, é isso aí. E aí? E não sai disso. Um é um tubarão, o outro é um macaco. Mas o que o tubarão e o macaco fazem de diferente? Como eles sentem, como eles pensam, como eles se movimentam. Gente, eu chutei aqui tubarão e macaco aleatoriamente, tá? Se existe algum teste que fala de tubarão e macaco, esquece, não é desse que eu tô falando. O que eu quero dizer é que a gente gosta muito desses testes de personalidade, faz o teste e tem um resultado.
Só que muitas vezes, na maioria das vezes, eu falo isso porque eu sou apaixonada por testes de personalidade, descoberta, de desenvolvimento, e a gente tem um resultado que não nos dá um caminho, um resultado que é o fim. Ok, fiz o teste, tem um resultado, acabou. Eu não tenho mais nada para fazer depois que eu descubro aquilo. E aí, vamos ver se você se encaixa em uma dessas três opções. Geralmente, levando agora para um nível mais profundo ainda dessas questões do teste, as pessoas fazem o teste por geralmente três motivos. O primeiro deles é: nós queremos nos encaixar na normalidade. Por algum motivo, tu, como eu falei, às vezes, né, ali por curiosidade, começou a observar que tu era muito diferente. Meu Deus do céu, por que todo mundo age dessa forma e eu não sou assim? E aí gerou aquela intriga mental, o que está acontecendo? Quero me encaixar na normalidade. Quero fazer um teste que me dê características comuns a outras pessoas, porque eu não quero mais me sentir uma pessoa excluída, ou não quero mais me sentir uma pessoa estranha. Eu quero ser uma pessoa normal. Como que eu faço, né? Por algum motivo, eu quero viver de um jeito normal que eu acredito que as outras pessoas estão vivendo. Então a gente começa a fazer testes para buscar se encaixar nessa normalidade. Sabe aquela coisa que no fundo todo mundo quer fazer parte de alguma coisa? E quando a gente a gente quer liberdade, eu sei, mas ao mesmo tempo parece que se tu não é parte de algo, de alguém, se tu não tem alguém ali para se identificar, a gente fica meio aleatório, se sentindo às vezes até ruim. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei muito por isso. Inclusive, às vezes a gente começa a mudar quem a gente é quando a gente está muito incomodado com a nossa falta de encaixe, sabe? Aquela coisa, não me encaixa em nenhum lugar, a gente acaba se forçando até a mudar quem a gente é de fato. E aí, a segunda opção, talvez você não seja a primeira, mas talvez você se encaixe nessa, são as pessoas que são o contrário. São aquelas pessoas que querem não se encaixar, elas querem sair da normalidade. Ou seja, são pessoas que de tanto cumprir padrões, não, todo mundo fala assim, eu falo também. Todo mundo usa isso, eu uso também. Pessoas que estão a todo tempo se encaixando demais nessa normalidade. Meio que cumprem a tabela, sabe? Ah, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que casar, tem que ter filhos, tem que isso, tem que ser aquilo, enfim, boa menina, boa isso, boa moça, bom moço, sei lá. A gente começa a se encaixar demais e percebe que está se perdendo a sua própria personalidade, a sua própria identidade. E aí acaba assim, não sei mais quem eu sou. Então vai buscar ali também descobrir através de teste, de personalidade, de outras questões. Beleza, eu não quero mais ser normal. Como que eu faço para sair dessa normalidade que já me fez perder a minha identidade? E a terceira parte, né, a terceira opção aqui são as pessoas que estão no meio termo entre um e outro. É aquela pessoa que sim, já se conhece, já percebe quem ela é, quem ela não é, ela já tem uma noção mais clara, mas ainda assim parece que ela não está extraindo o melhor de quem ela é ou de quem ela poderia ser. Sabe aquela coisa? Poxa, Maria, eu sei quem eu sou, eu até me conheço, mas parece que está faltando alguma coisa, eu ainda não estou na minha melhor versão. Então, eu não sei se você se encaixa com alguma dessas, se quiser colocar aqui embaixo, ó, tô saindo da normalidade, tô querendo entrar na normalidade, ou eu sou uma pessoa aí que tá querendo descobrir, evoluir, né, ou melhorar o meu potencial. E, gente, não tem nada errado com isso, não é uma regra, tá? Inclusive, às vezes a gente passa por essas três situações ao longo da nossa vida. Tem fases da vida que a gente quer se encaixar, tem fases da vida que a gente não quer se encaixar em nada, sabe? Aquela fase que, meu Deus, eu quero descobrir quem eu sou. Ah, mas todo mundo vai de verde. Não tem problema, eu vou com a cor que eu quiser. E tem aquela coisa, poxa, tá, vou de verde, não sei, eu vou escolher uma cor que eu gosto, mas qual é a melhor cor, vamos dizer assim, que eu posso me vestir e usar sendo a minha personalidade? E aí vem a grande chave do porquê que isso acontece, essa é a nossa frustração de não conseguir nos identificarmos ou de levar a fundo o conhecimento que a gente tem através dos testes de personalidade, alguns deles, é claro. Porque os testes, em geral, eles não levam em consideração quem você é. Em que sentido?
Qual é a sua história de vida? Qual o instinto que te motiva? Qual a tua forma de pensar? Qual a tua forma de ser criada? Qual é a tua cultura? Qual o teu momento de vida? Teve algo marcante na tua vida que acabou fazendo essa transformação de quem você é hoje? E aí, como esses testes são genéricos, eles não observam essas qualidades de quem você é, fica difícil não só de identificar, fica uma identificação mais superficial, como principalmente de descobrir o que fazer com essa informação. E aí, como eu disse para vocês, sendo uma curiosa, uma estudiosa sobre as personalidades, há um tempo atrás eu descobri um teste que não é um teste, ele tem um teste, é um sistema de transformação pessoal que consegue englobar todas essas coisas que eu falei para vocês. Ele traz para nós uma observação de quem nós somos de uma forma mais profunda. E é através dessa explicação que eu vou dar para vocês agora que vocês vão entender o porquê que descobrir nossa personalidade pode sim mudar a nossa vida. E aí, talvez você já tenha ouvido eu falar, né? Ou visto eu falar aqui em alguma outra aula. Essa é a aula número 005. Eu vou deixar aqui o link completo onde eu explico sobre essa ferramenta. É uma ferramenta chamada Eneagrama. O Eneagrama, na verdade, ele não é um teste, ele é um sistema utilizado para descobrir e avaliar a nossa personalidade, a nossa verdade mais profunda, o nosso caráter. E a partir dessa descoberta, ele vai nos dando pistas, dicas, explicações e opções do que nós podemos fazer para desenvolver e crescer. Lembra aquela situação que eu falei lá no começo? De que você vai olhar por que você age de uma forma e por que o outro age de outra forma? Através do Eneagrama, a gente consegue não só entender as diferenças de atitude, mas principalmente, como lidar com as pessoas que são diferente de nós. Quando a gente entende a verdade mais profunda de cada uma dessas pessoas, fica muito mais fácil de a gente conseguir lidar com elas, conversar, trocar ideias, ter empatia, ser pessoas que de fato evoluem, crescem, não só para si, mas ajudam também as outras pessoas a crescerem. Então, se você não conhece ainda, eu vou deixar o link aqui do vídeo, que eu fiz uma explicação completinha sobre o Eneagrama, o que é o Eneagrama, mas eu vou falar aqui para vocês. Tá vendo essa figurinha aqui? Cada pontinha daquela ali significa ou representa uma personalidade diferente. Eu costumo dizer que o Eneagrama ele é muito mais do que um teste. Ele é um sistema de transformação. Por quê? Porque segundo o Eneagrama, gente, nós somos uma essência. Nós temos uma personalidade. E essa personalidade apresenta comportamentos. Então, olha que legal. Nós somos uma essência, temos uma personalidade e essa personalidade apresenta comportamentos. E aí, o que esse sistema nos dá? Qual é a oportunidade que ele nos dá? De através desses comportamentos, que é onde a maioria dos testes fica, me comporto assim, sou assim, e ali, né, não tem mais solução nenhuma. O Eneagrama, ele faz o caminho inverso, que é, através desses comportamentos que eu observei aqui, eu consigo identificar a minha personalidade e, identificando a minha personalidade, eu consigo descobrir a minha essência, que é quem você é na sua melhor versão. Ou qual é a forma, né, que você consegue se desenvolver. Então, através desse sistema de desenvolvimento, quando ele apresenta ali, né, a nossa personalidade e nosso caráter, nosso comportamento, a ideia não é acabar ali. Não é ficar aquela coisa como eu brinquei antes, né? Você é uma cobra, eu sou o tubarão, ele é o macaco. Ok, isso é legal, mas o que se faz com isso? Então, no Eneagrama são 9 tipos, a gente chama, né, tipos de personalidade. Você é tipo 1, o outro é tipo 4. E aí, o que isso significa? Descobrir o seu tipo de personalidade é o começo. É a primeira etapa para que você possa extrair dali um ensinamento que vai te fazer desenvolver. E aí, gente, eu sempre costumo falar que o Eneagrama, assim, não só o Eneagrama até, né, mas todas essas ferramentas, né, todos esses, inclusive os meus, tem vários vídeos aqui, tem várias outras aulas sobre Eneagrama, você pode ver para se aprofundar mais.
Mas todos os vídeos e os conteúdos sobre o Enneagrama, na verdade, eles são o quê? Uma ideia sobre a realidade. Eles não são a realidade em si. O que significa isso? Tem até um provérbio, um ditado que fala que o dedo que aponta para a lua, na verdade, não é a lua. Ou seja, o Enneagrama não é a verdade por si só, assim como todos os outros testes, né? A verdade por si só não é o teste do Enneagrama, mas ele é como se fosse um caminho que te aponta para aquela realidade que você precisa descobrir para poder se desenvolver. E para quem não sabe, o Enneagrama tem várias abordagens, até porque pela forma como ele foi descoberto. Quando ele foi descoberto, ele era muito uma parte voltada à espiritualidade, danças, transformação e tudo mais. Quando foi descoberto o próprio símbolo, eles começaram a aprofundar e agregar outros conhecimentos. Um desses conhecimentos, ao longo do tempo, foi, por exemplo, a tipologia psicológica, por isso que a gente hoje chama, né, de Enneagrama das personalidades, e cada personalidade a gente chama de tipo, vamos dizer assim, né? O tipo 1, o tipo 2, o tipo 3. E outra coisa também, que o Enneagrama, como ele é um sistema muito completo, ele consegue ser conectado a outras coisas. Como, por exemplo, foi feita uma associação das doenças mentais psicológicas relacionadas ao Enneagrama, porque eles perceberam através do comportamento de cada um desses 9 tipos de personalidade que existiam padrões que aconteciam na vida de cada um de nós quando nós não estamos no nosso eu melhor, vamos dizer assim. Quando nós estamos desenvolvidos, estamos mais perto da nossa essência. E quando nós não estamos mais perto de ter alguns problemas que, de fato, o comportamento, né, trouxe ali. Eles conseguiram perceber isso através do comportamento. Ele evidenciou que tal tipo de personalidade, quando começa, né, a não se desenvolver ou estar a um nível muito baixo de desenvolvimento, ele pode ter alguns problemas psicológicos. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas a ideia não é focar naquilo que é ruim apenas, naquilo que é negativo. Cuida porque senão vai cair. Não, isso todos nós estamos suscetíveis a essas situações. Mas a ideia do Enneagrama é justamente pegar o comportamento que você se identifica, sabe aquela coisa, nossa, em tal situação eu sempre faço dessa forma. Aquilo que você se identificou como comportamento é compatível a uma personalidade que vai te mostrar ou vai te trazer à tona a tua verdadeira essência para te conseguir se desenvolver. E falando, né, ainda sobre essa questão do Enneagrama, ok, Mari, mas por que isso vai, de fato, mudar a minha vida? Vamos lá. Temos aqui um sistema de transformação que é permitido também ser utilizado através de um teste. O que esse sistema transforma? No que ele ajuda a nossa vida? Primeira coisa, quando você conhece o Enneagrama, você vai mudar a sua visão de mundo. De certeza, vai ter uma mudança na sua visão de mundo. Eu costumo dizer que o Enneagrama é como se fosse, imagina assim, uma mansão, tá? E nessa mansão existem vários quartos, várias janelas diferentes, e o Enneagrama é basicamente isso. Ele mostra dentro de uma mesma mansão, ou seja, se nós estamos dentro de uma mesma mansão, nós conseguimos acessar todas as janelas existentes nessa mansão, mas cada um de nós escolheu ficar em um quarto diferente e ter uma vista diferente. Então, né, é mais ou menos isso que significa o sistema do Enneagrama. Cada tipo de personalidade tem uma visão de mundo diferente. Não quer dizer que uma visão é mais certa do que a outra, mais errada que a outra. Só que cada pessoa está vendo uma parte diferente. E aí você entender e olhar o seu ponto de vista, nossa, eu penso assim da vida, a minha essência é essa, é isso que eu quero trazer para o mundo e por isso que eu ajo assim, por isso que em tal situação a minha reação é sempre essa. Quando você entende que você está vendo de um quarto e o fulano está vendo de outro quarto, você vai entender, poxa, a visão de mundo dele também não é igual à minha, é diferente. Uma vez a gente estava fazendo uma dinâmica de grupo, né, num grupo que eu estava atendendo de uma empresa, e aí
entre outros profissionais, a gente acabou aplicando uma técnica, então nós colocamos uma mochila no meio da mesa, fizemos uma roda de pessoas ao redor dessa mochila e a gente pediu para que cada pessoa descrevesse exatamente o que ela estava vendo em uma ou duas palavras de uma forma bem pontual. E foi muito legal, porque na hora de a gente montar essa experiência, vamos dizer assim, uma pessoa diz assim, quando colocaram um objeto na sala, não podia dizer, né, qual era o objeto que botaram, a primeira coisa que eu vi foi um zíper e um bolso. E aí a outra pessoa, olha, a primeira coisa que eu vi foram 2 alças. E a outra pessoa, que estava em outro lugar, eu vi uma alça e uma parte de um zíper fechado. Ou seja, todas as pessoas estavam vendo o mesmo objeto, porém de pontos de vista diferentes. Alguém estava errado? Não, cada um tinha o seu ponto de vista. Então, essencialmente, é assim que o Eneagrama funciona. Ele mostra que a nossa essência nos faz ter uma janela, uma visão de mundo de uma forma. E aí, essa é a primeira grande mudança, que é sua visão de mundo. E a segunda é com você mesma. Quando você identifica os seus padrões pessoais, os seus padrões de comportamento, a forma como você se movimenta, a forma como você age. Poxa, a minha essência é essa. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um tipo, o tipo 1. A essência dele é o quê? Depois vai ter um vídeo só sobre isso, tá? Sobre as essências de cada tipo. O tipo 1, a essência dele é ser uma pessoa extremamente verdadeira, pura, que gosta de fazer as coisas de uma forma íntegra, correta, justa. Existe uma retidão naquilo que ele faz. Essa é a essência dele, tá certo? Ou seja, tudo aquilo que ele quer fazer, transformar no mundo, falar com as pessoas, a forma dele fazer as coisas, sempre vai ser buscando essa retidão, essa clareza, falar de uma forma mais correta, não, isso é certo ou isso é errado, isso é justo ou isso é injusto. Ele sempre vai tentar, de acordo com a essência dele, trazer para o mundo essa integridade, é literalmente essa palavra, tá certo? Ou seja, quando o tipo 1, por exemplo, entende que essa é a forma dele fazer as coisas, ele entende que ele tem essa expressão de integridade. E aí começa o seu caminho de desenvolvimento. Porque poxa, se eu tô sempre querendo fazer o certo, eu nunca quero fazer o que é errado, será que a minha visão do que está certo é verdadeira? Será que o outro, às vezes, não tem uma outra visão do que é certo? É certo diante do quê? Diante da visão de quem? Diante da minha opinião? Ou seja, quando tu entende a tua essência, que aquilo que tu pode ter de melhor, tu começa a observar os teus padrões de comportamento. E ainda falando, por exemplo, do tipo 1, às vezes nesse intuito de fazer as coisas corretas, certas, ele vai pro perfeccionismo. Ele quer fazer as coisas tudo exatamente perfeitas e corretas e não pode ter defeito, e ele fica sempre corrigindo, julgando, não de uma forma incentivadora, mas trazendo as pessoas, não, gente, tem que ser assim, tem que ser certinho, e acaba virando uma pessoa muito rígida. Ou seja, primeira coisa, quando você entende qual o seu tipo de personalidade, gente, Mari falou do tipo 1, fala mais. Tem um vídeo inteirinho sobre isso, onde eu falo de todos os tipos do Eneagrama. É só procurar aqui, já deixei esse link, o que é o Eneagrama, eu faço um panorama geral de todos os tipos, então vai lá para descobrir o seu, se você ainda não sabe. Então, quando você descobre essa visão de mundo, Mari, eu entendi, essa é a minha visão de mundo. É a primeira coisa. A segunda coisa agora eu entendi porque a minha visão de mundo é assim, esses padrões eu acabo repetindo, sejam eles padrões bons, positivos, que a gente tem que continuar repetindo, ou padrões negativos que não nos permitem evoluir. A terceira coisa, como eu falei antes, as relações. Quando a gente começa a entender que existe, por exemplo, um tipo que está extremamente preocupado com aquilo que é correto e o outro que não quer, Maria, eu não quero saber exatamente se é certo ou se é errado. Eu quero saber se o resultado vai ser o melhor. Tem gente que não vai querer saber de resultado, não vai querer saber se é certo ou errado, mas vai querer saber se aquilo é
bom, se vai deixar todo mundo feliz, todo mundo alegre, se vai ter alegria no final. Ou seja, esses três estão errados? Não, mas cada um tem um tipo de ver a sua vida e de organizar as coisas ao seu redor, inclusive as suas relações. E aí eu falo isso pra vocês, gente, porque eu descobri o Enneagrama já faz bastante tempo, faz uns 7 anos já. E aí, hoje eu utilizo esse Enneagrama, inclusive nas relações. Por exemplo, no casamento. Eu e o Thales vivemos falando sobre isso. Às vezes acontecem alguns padrões, umas coisas que a gente fala, nossa, eu fui muito tipo tal agora, que engraçado. Olha, isso aqui é importante pra mim. Por quê? Porque a minha visão de mundo é assim. Ou seja, o casamento melhora muito mais. Casamento, namoro, noivado, qualquer relação que você quer, crush, enfim. Porque você começa a entender que a sua visão de mundo é uma. Segundo, você precisa se trabalhar antes de querer mudar o outro. Depois, você começa a criar uma empatia, que é o que eu posso extrair de melhor em mim, primeiro, e depois o que eu posso extrair de melhor no outro, que eu sei que faz parte da personalidade dele. Por quê, gente? Porque um dos maiores problemas que a gente vê, que a gente ouve atendendo pessoas ao longo desses anos, é que as pessoas têm problema com as relações, porque elas querem impor a sua visão de mundo, aquilo que ela acha que é importante, que é perfeito para o outro. Acontece com isso comigo no dia a dia? Com certeza, porque é uma coisa comum. A gente acaba querendo, exigindo do outro aquilo que é importante para nós ou aquilo que a gente tem a capacidade de fazer. E não só as relações, gente, como eu falei, amorosas e familiares, porque também tem as questões com pai, mãe, enfim, não sei com quem que você mora, seus avós, seus tios. Por que as pessoas da sua família às vezes são e pensam daquela forma? Por que teu pai te criou assim? Por que a tua mãe te criou assim? Quando você entende, gente, a personalidade do seu pai, da sua mãe, sabe aquela coisa assim, ó, ou de quem te criou, tá? Seus avós, seus parentes, enfim, você começa a ficar assim, meu Deus, era isso que ele estava ou que ela estava querendo fazer o tempo inteiro. Você entende a essência da pessoa, então você consegue entender o porquê que ela agiu daquela forma. Fica mais fácil de entender, de amar, de perdoar, de ter empatia, a relação melhora muito. E uma outra coisa, como eu falei, não só de uma forma amorosa e na família, mas no trabalho, gente. No trabalho muda tudo. Quando você entende que o seu chefe é mais ou menos de tal tipo, você tem até, inclusive, facilidade de saber lidar com ele. Não sei se já aconteceu com você. Não sei se você é aquela pessoa que fala com muito amor, muita calma, muita paciência, dá rodeios na hora de falar, sabe? Aquela pessoa assim que gosta, de ficar horrores conversando sobre alguma coisa. Ou se às vezes você é aquela pessoa mais objetiva, na hora de falar, ó, é isso, aquilo, rapidinho já resolve, já fala, pá, vai direto ao ponto, é objetiva, às vezes é até chamada de grosseira por conta disso. O que acontece? Quando a gente entende que o outro tem essa personalidade, que o outro tem essa essência, que ele é assim, que ele tem esse movimento, facilita o quê? Na hora até de conversar, de atingir as suas metas, de atingir os seus objetivos, de ganhar ali aquele olhar de destaque. Por quê? Se você sabe que o seu chefe é aquele que gosta, chefe eu digo, mas pode ser chefe, colega de trabalho, os seus subordinados, caso você seja o líder, o chefe, ou tenha uma posição assim que tem outras pessoas abaixo, entre aspas, né, hierarquicamente na empresa, abaixo de você, enfim, como a sua equipe, vamos falar em questão de equipe de trabalho. Quando você começa a entender isso, poxa, fulano gosta de uma conversa, ele gosta de trazer as coisas e tal, e você é mais objetiva, tenta o quê? Entender que você vai falar às vezes de uma forma muito objetiva e a pessoa vai entender como sendo, às vezes, sei lá, uma grosseria, por exemplo. Ou o contrário, você é aquela pessoa que gosta de viajar na maionese contando as histórias e o seu chefe é aquele que gosta de praticidade, na metade da sua história o seu chefe já tá, conclui o negócio que eu quero, eu tô com pressa. Ou seja, a gente consegue melhorar as nossas relações dentro do trabalho, da equipe, com as lideranças, com os liderados e até com os próprios clientes.
Você vai discutir um projeto com o cliente, você sabe que ele não é objetivo e que você precisa ser objetiva nessa reunião, enfim, você consegue mapear isso e já dar um tom diferente para aquela reunião. E isso começa a melhorar demais o seu desempenho no seu próprio trabalho. E aí, quando a gente fala, de Enneagrama, tá, Mari, então eu já entendi. Teste de personalidade é legal, só que tem alguns testes que acabam sendo eles por eles, não trazem uma outra resposta. Já explicou que o Enneagrama é de fato um teste que funciona, não é um teste, ele é além de um teste, um sistema de transformação, e descobrir a minha personalidade vai mudar a minha vida. Ok, então agora o que eu tenho que fazer? O primeiro passo para entrar nesse mundo do Enneagrama é descobrir a sua personalidade. E aí, quando eu falo, gente, de descobrir a sua personalidade, essa parte é apenas uma porta de entrada. Quando você descobre a sua personalidade através da observação desses comportamentos e você consegue entender a sua essência, é apenas o começo para uma grande mudança. E aí, tem uma grande coisa aqui que eu falo para vocês. Tá, Mari, mas tu falou de teste, Enneagrama, que o Enneagrama não é um teste, mas ele tem um teste. Sim, o Enneagrama não é um teste, porque a ideia do Enneagrama não é testar você, não é te colocar ali numa peneira e ver se você é A ou B, não. Esse é um dos meios pelos quais ele pode te auxiliar. Então, inclusive, eu vou deixar aqui para vocês, no link aqui embaixo, existe sim um teste que você pode baixar para fazer e descobrir a sua personalidade. Agora, por que o Enneagrama tem um teste e não é um teste? Primeiro, porque muitas vezes, muitas pessoas têm dificuldade de se descobrir através do teste. Por N motivos, gente. Quando a gente faz o teste, siga, inclusive, as instruções na hora de fazer o teste. Mas quando a gente faz o teste, dependendo da fase da vida que a gente está vivendo, as respostas não são tão corretas assim. Ou porque a gente ficou com medo de responder aquilo que deveria, ou porque a gente quis responder aquilo que a gente gostaria de ser e não aquilo que a gente de fato é ou quem a gente de fato é. Enfim, existem vários motivos do porquê o teste não é 100% seguro. Então, a gente faz o teste para quem está, de fato, num nível legal, já com facilidade de se identificar. Ao mesmo tempo, fiz o teste, me identifiquei com dois tipos de personalidade diferente. Vai a fundo, continue observando outros tipos de personalidade, não só para descobrir quem você é, mas também para descobrir as pessoas que estão ao redor de você. Como eu falei antes, não é um teste, mas é possível fazer um teste para que você descubra a sua essência, descubra quem você é. E uma outra forma muito interessante também de você descobrir mais sobre você é ir ouvindo um pouquinho a respeito de cada tipo, sobre os comportamentos. Existem vários vídeos aqui no canal já falando sobre isso, como que tal tipo se movimenta, ou ele age quando ele está em tal situação. E assim você consegue aprimorar e observar o quê? O seu comportamento, que vai te mostrar a sua personalidade. Gente, através da personalidade a gente descobre nossos padrões negativos, nossos padrões positivos, o que precisa ser desenvolvido, qual o instinto que a gente precisa movimentar na nossa vida, se tem qual outro tipo de perfil ali dentro daqueles do Enneagrama que vão nos ajudar a desenvolver. E aí todo esse pacote que eu falei vai nos ajudar a gente chegar mais perto da nossa essência, e aí é que a mudança acontece. E o que eu quero deixar aqui para vocês são duas coisas muito legais. Vou finalizar esse vídeo com uma frase que é: o conhecimento é uma ferramenta, e como toda ferramenta, o seu impacto está nas mãos de quem o usa. O que acontece? Não só o Enneagrama, como qualquer outro tipo de teste que você for fazer de personalidade, não adianta você fazer o teste e utilizar ele como desculpa. Isso às vezes acontece até com signo, né, gente? Eu sou assim porque eu sou de tal signo. Nunca. A descoberta de algo sobre você tem que ser uma desculpa do porquê você está da forma que você está. Sempre pense o inverso. Olha, eu estou fechando isso, falando com aquilo, linkando lá com o começo. Lembra que eu falei? Sempre pense, uma situação acontece
por duas bases. Existe uma movimentação externa, mas existe também uma movimentação interna, que é sua, que é minha responsabilidade. Então, se conhecer através do Eneagrama, conhecer a sua personalidade, pode sim mudar a sua vida, porque o Eneagrama é uma ferramenta, assim como o conhecimento. Agora, como dizer essa frase, a diferença de fato vai acontecer porque o impacto que essa ferramenta vai fazer na sua vida é o que você vai fazer com ela, e isso está nas suas mãos. Então, vou te pedir o seguinte, duas coisas. Primeiro, se esse conteúdo te ajudou a entender por que você precisa conhecer a sua personalidade, por que conhecer a sua personalidade vai mudar a sua vida, comenta aqui embaixo para mim que insights que você teve através desse vídeo. Segunda coisa, Mari, fiquei super interessada, já conhecia o Eneagrama ou não conhecia, quero saber a minha personalidade, porque eu preciso mudar a minha vida, fazer alguma coisa de diferente, me conhecer melhor, melhorar as minhas relações, melhorar no meu trabalho, o que eu posso fazer? Aqui embaixo tem o link ou na descrição desse vídeo ou até mesmo aqui nos comentários, o link que você pode baixar um teste. Lembrando, gente, que o teste e toda essa ferramenta só vai conseguir ser utilizada da forma correta se você estiver disposta a mudar, disposta a trazer essa responsabilidade para si e buscar a sua melhor versão. Tá certo? Te vejo por aqui nos próximos vídeos e obrigada por assistir essa aula até o final.